Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus, estamos de pé, com cheio da graça, da saúde de Deus, porque Ele nos fortaleceu, Ele nos acordou e nos colocou de pé. É por isso que eu estou aqui e você está aí ouvindo a palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra hoje em Mateus 4. Eu creio que Deus vai falar tremendamente no meu coração e no seu coração, amém? A palavra se encontra em Mateus 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo diabo ao deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Glória a Deus! O que Deus quer nos ensinar nesse dia? Eu não sei o que você tem passado, qual a tentação da sua vida que você tem passado, mas aqui a palavra que Jesus nos ensina é que se nós for forte, nós iremos vencer as tentações do adversário nas nossas vidas. Então, se eu e você nos fortalecer e nos fortificar mais e mais na palavra dele, nós conseguiríamos viver e atravessar as tentações que o inimigo arma e ciladas contra as nossas vidas. Você crê? Porque aqui, ó, o diabo ele ofereceu muitos pratos para Jesus, mas em todos Jesus ele deu a resposta. Eu não sei qual que é a adversidade que você tem passado, mas eu creio que Jesus ele vai dar resposta de sabedoria para você responder, para você atravessar essa tentação, para você atravessar esse deserto. Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo ele também fala para Jesus se jogar, fala para Jesus se matar, né? O suicídio é pecado. Ali Jesus fala: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Para tudo Jesus ele tem uma resposta. Jesus ali ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois ele sentiu fome. O inimigo, ele vem na hora que eu e você estamos frágeis. Jesus estava frágil ali, porque o inimigo sabia que ele era homem, ele viveu aqui na terra como homem, como eu e você, e ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu angústia, tristeza e canseira. Por quê? Nós somos pó, nós somos carne. Então Jesus, ele viveu, ele sentiu as mesmas paixões que eu e você sentimos. E ali ele novamente mostra para Jesus os reinos, tudo que ali ele poderia dar para Jesus se Jesus escolhesse adorar ele. Mas se Jesus fizesse isso, não ia se cumprir, né, aquilo que o Pai enviou, porque ele teria que sofrer e padecer e morrer naquela cruz para ressuscitar, para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Mas Jesus ali ele foi forte. Ele foi maravilhoso, ele foi tremendo, porque assim, imagina a fome, a canseira que Jesus não estava, e o inimigo chegar ali na hora, oferecendo aquele prato para ele. E ali ele vai mais e fala assim, ó, Jesus responde a Satanás: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá.
A hora que ele falou isso, o diabo pegou e deixou. Então, o que Deus quer nos ensinar nesse dia? Para mim, para você ser forte, ser corajoso e forte, porque nós iremos vencer as tentações, nós iremos vencer os pratos que o inimigo tem nos lançado diante de nós. Pode ser bonito aos teus olhos, mas lá na frente, se você aceitar, você vai pagar um grande preço, você vai arcar com as consequências. Então resiste o diabo, que ele fugirá de vós. Essa diz a palavra do Senhor. Então eu não sei se você está nervoso, se você está aflito, se você está angustiado, vigia. Não permita que Satanás venha fazer você cair na brecha, de você falar aquilo que não é para você falar. Quando você vê que você não está no espírito, feche a sua boca, não fale. Deixa Deus agir por você, deixa Deus falar por você, porque se você resistir o diabo, ele vai fugir de vós, ele vai fugir de nós. Você crê? Então a palavra hoje é de vigilância para nós conseguir atravessar as tentações e as artimanhas e ciladas do adversário. Pode ver que o inimigo ele usa a palavra, né? O que ele fala aqui, ó? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece seu pé em alguma pedra. O diabo ele foi lá em Salmos 91 para jogar a palavra, porque ele conhece a palavra. Então não adianta a gente conhecer a palavra e não praticar e não viver, porque o diabo também conhece. Então ele usou a própria palavra de Deus para afligir o Filho de Deus, que é Jesus. Mas Jesus ele fala, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo ele estava tentando ali fazer de tudo para Jesus desistir, para Jesus baixar a guarda, mas Jesus ele foi fiel e ele continuou no chamado dele. E olha que maravilha, é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Se nós resistirmos o diabo, o que Deus vai fazer? Ele vai enviar o anjo com a providência dele para as nossas vidas. E foi ali que Deus fez. O diabo fugiu e os anjos chegaram e serviram a Jesus. É isso que Jesus nos fala. Se nós for fiel, se nós conseguirmos atravessar este mundo de horror, Deus ele vai servir um prato para nós maravilhoso. Eu e você iremos cear com ele na glória. Então nós temos que ser forte, nós temos que vencer as artimanhas e ciladas do inimigo. Eu não sei qual que é o teu problema, qual que é que você tem enfrentado. São muitos, eu também enfrento muitos problemas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então vamos perseverar na fé, em oração e em sabedoria, na presença de Deus, porque lá na frente Deus enviará anjos para nos servir, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o Deus que supre a minha necessidade e a sua necessidade. Você crê que o nosso Deus, o nosso Pai, ele não abandona um justo, ele não abandona os filhos dele. Então hoje ele te convida para você ser um filho dele, porque os anjos já está chegando com a providência na sua vida hoje. Eu creio que ele está chegando na minha vida hoje com a providência, com o pão, com tudo daquilo que eu preciso e necessito. Se você crê, receba, levanta tuas mãos e toma posse, porque nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus que é dono do ouro e da prata. Então tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, ele é fiel para nos entregar. Amém? Que essa palavra venha arder no seu coração e que você, antes de você querer olhar para trás e desistir e cair na tentação do inimigo, lembra-te dessa palavra. Jesus também passou pelas mesmas dores, pelas mesmas paixões. Ele passou, mas ele venceu. E se ele venceu, eu e você também venceremos. E um dia, todos nós encontraremos com ele lá na glória. E ele mesmo que irá nos servir. Amém? Glória a Deus. É muito bom nós meditar e sentir a presença do Senhor, meditar na palavra dele, porque grandes coisas ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Mas eu e você temos que ser forte e crer e continuar caminhando na presença dele. E eu e você verá o milagre de Deus. Amém? Se você quer, levanta tuas mãos e toma posse. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Eu profetizo um dia de paz, de bênção, de vitória e de providência do Senhor e de alegria. Receba a alegria do Senhor aí, porque essa angústia, essa tristeza tem que sair hoje, em nome de Jesus. Que a paz, o amor, a sabedoria te acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.